Om Stapakaya Chandalasya Sarvadharma Isarogni Avatara Maristaya Rama Yati Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração, o âmago de todas as religiões, caminhos e vias, encarnação de nosso tempo, encarnação especial. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, estamos aqui para o segundo episódio da série dedicada à meditação, contemplação, leitura do Narada Bhakti Sutra, esse grande tratado a respeito da devoção. Como já expliquei aqui em muitas oportunidades, Sri Ramakrishna Paramahansa foi um grande elogiador da proposição de Narada e dizia: o caminho para este tempo é devoção e amor a Deus, e a devoção e amor a Deus conforme ensinado por Narada. Então, no Narada Bhakti Sutra, nós temos essa exposição, não é, de aforismos tradicionalmente considerada como uma ensinança, um ensinamento de Narada Muni, este personagem, a qual já tratamos aqui na introdução desta série, que é como um arquétipo do devoto, não é? Um imortal. Ele ganhou de Deus após ter alcançado Prema Bhakti, após ter alcançado amor puro por Deus, um corpo de amor, como ensinou Sri Ramakrishna. Aos Bhaktas, Deus dá um corpo de amor para que eles possam existir em uma instância de comunhão com Deus, pessoa a pessoa. Então, Narada foi revestido de uma personalidade eterna, um Purusha, uma pessoa eterna, para levar a todos o conhecimento do amor a Deus, como o sumo bonum da existência de todos nós, partes de Deus. Então, esse tratado é todo um desenvolvimento da explicação do que é este amor, porque ele é a nossa substância fundamental e como alcançá-lo enquanto somos aqui tão impregnados da compreensão de que somos gigas. Então, no primeiro aforismo, e aqui o Narada Bhakti Sutra, como todas as grandes literaturas, né, base de conceitos teológicos na tradição indiana são estabelecidos através de coletâneas de aforismos, ou seja, expressões muito curtas, que dependem, inclusive, de um comentário para terem a sua substância própria de uma determinada teologia. O Narada Bhakti Sutra é isso, uma continuidade de pequenas frases que são muito sucintas, cada uma delas, lacônicas, mas que encontram seu significado justamente nesta continuidade. Então, o que eu recomendo é que os amigos que acompanham esse vídeo, e para tirar melhor proveito dele e para alcançar com mais propriedade a essência do assunto aqui tratado, acompanhar esta série, não é? Uma playlist aqui na área da Bhakti Sutra e vocês podem acompanhar a sequência dos vídeos, desde a introdução até os vídeos que vão descrever os sutras. Então estamos no segundo. No primeiro dizia-se, né? Agora, portanto, exporemos a doutrina da devoção. Agora, portanto, apresentaremos a devoção. Ou, em outras palavras também, agora, portanto, vamos tratar do serviço devocional a Deus. Todas as coisas, né, são sinônimos aqui, apenas variantes de pequenas, né, significados de palavras, porque todas essas palavras elas possuem, né, esse aspecto, né, realmente múltiplo de significados até um certo
até um certo grau. E é claro que o contexto, né, ajuda a gente a escolher as melhores palavras. Então, no primeiro vídeo, tratávamos desse primeiro sutra, explicávamos isso, que agora começamos a falar da devoção, significa dizer que conhecer o tema da devoção era um estágio elevado. Outros estágios anteriores, como discernimento, ação, meditação, propiciavam a contemplação correta da devoção. E devoção, conforme nos ensinou Sri Ramakrishna, é amor a Deus. Devoção não é ritual religioso. Devoção não é piedade religiosa. Ritual e piedade são meios para se alcançar o amor. Então, Bhakti, como via, não é a via religiosa, como costumeiramente se ensina. Bhakti, como via, é a via da completa entrega a Deus pelo amor. Então, isso era explicado no primeiro sutra. Neste aqui, então, de hoje, o sutra é esta devoção, na contrata-se tudo, é de fato a natureza do amor supremo a Deus. Concluindo aqui, não é? O mesmo que ensinou Sri Ramakrishna. O que é Bhakti? O que é Bhakti? Fazer pujas e arates, missa, 5 orações muçulmanas, as práticas religiosas de todas as religiões, isso é a parte Bhakti. Os Bhaktas são esses emotivos que fazem rituais. Não. Não e não e não. Esta devoção é de fato a natureza do amor supremo dirigido a Deus. Isso da qual estamos tratando aqui nesse tratado é a essência do objetivo de tudo. O amor supremo a Deus. É o amor dirigido a Deus. Não é o amor em si, como gostam muitas vezes de se falar por aí. Não é isso. Não é? E é por isso que muitas pessoas pensam: se você é boa pessoa, se você é caritativo, se você é filantrópico, você já alcançou Deus, mesmo que você nunca tenha pensado nele, porque Deus é o amor. Não é disso que se trata o ensinamento do Narada Bhakti Sutra. Não é disso que se trata o ensinamento de Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda, grande discípulo de Sri Ramakrishna, o mais conhecido dos seus discípulos, muitas vezes é visto como alguém que tenha substituído a ideia do amor direto a Deus pelo amor à humanidade, porque ele se tornou muito conhecido pelos seus discursos muito aguerridos contra um certo marasmo dos religiosos em relação às práticas caritativas, ao progresso da humanidade, sobretudo relacionado à sua querida Índia, a qual ele via muitos problemas decorrentes dos anos de dominação muçulmana, do colonialismo britânico e das próprias dificuldades dos indianos mesmo com as mazelas humanas. Então ele percebia o estado muito prejudicado das mulheres, das crianças, das castas ditas inferiores, né? O problema da desigualdade social, da frieza do coração humano perante o sofrimento. Ele mesmo experimentou, né, a pobreza, experimentou a decadência material, experimentou o desprezo em virtude de ser pobre. Então ele percebia essas coisas todas e a complacência da religião perante tudo isso com muito antagonismo. E nisso ele, através do exemplo do seu mestre, dizia: nós não precisamos ser assim, porque somos amantes de Deus. E o seu discurso durante muito tempo foi muito arraigadamente voltado para imprimir nas pessoas a ideia de que elas poderiam ser mais do que simplesmente pessoas enfurnadas em templos orando.
que dotados de espiritualidade, eles poderiam ser pessoas luminosas no mundo. Muito bem. Só que isso não significa dizer que Swami Vivekananda tenha confundido que amor a Deus é amor, simplesmente. Embora muitas vezes seus discursos deem esse entender, no final de sua vida, ele tornou isso muito claro e explícito. Ao dizer que, embora muitos o tenham conhecido como um grande Jnani, como um grande pensador, ou como um grande Karma Yogi, como um grande realizador, como um grande Raj Yogi, um grande meditativo, não é? A foto do Swami Vivekananda está ele aqui com seus olhos fechados, mãos postas na postura de um meditativo, não é? Todo o seu trabalho aguerrido como um grande realizador, um grande pregador, um leão. O que ele era mesmo era um Bhakta. E ele disse, tudo isso, ação social, caritativa, ajuda aos pobres, desejo pela humanidade, tudo isso é uma sobreposição da sua verdadeira natureza, que ele dizia é daquele menino sentado em Dakshinela para ouvir as palavras maravilhosas de Thakur Sri Ramakrishna. E ele dizia, o trabalho que eu realizo, seja ele grande ou pequeno, que as pessoas vão dizer é o trabalho de Vivekananda, é o trabalho dele, Sri Ramakrishna. Eu sou como um vice-rei que realiza as obras, as ordens do imperador. E quando esse vice-rei vai, outro vice-rei é mandado para também cumprir as ordens do imperador. E dizia ele, ao final da vida, tudo o que ele ouve é aquela velha voz, a velha e maravilhosa voz de seu mestre, chamando. E ele dizia, estou indo, mestre. Tudo que realizou de grande e maravilhoso não era o objetivo de sua vida. O objetivo de sua vida era o amor a Deus. Esse é seu ensinamento. Realizou muito, brigou muito, trabalhou muito, lutou o bom combate, mas o fez com amor. Não é? O que nos relembra a palavra daquele outro grande Bhakta, mais familiar para a tradição cristã, que disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqui, São Paulo de Tarso, falando à comunidade dos devotos de Corinto. Primeira carta de São Paulo aos de Corinto, capítulo 13. Ele está descrevendo que todas as obras maravilhosas que alguém pode conceber, mesmo as obras miraculosas que alguém pudesse conceber, realizadas sem amor, não valeriam de nada. E aí alguém pode dizer, claro, amor ao próximo, você não pode fazer para ser famoso, mas é para amar aqueles. Ele não está dizendo isso. O mais antipático que possa parecer dizer. Ele não está falando disso, porque ele esclarece isso muito facilmente. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, transformasse toda a minha fortuna em comida para alimentar os pobres, isso está mais literalmente traduzido. O que ele está querendo dizer aqui é que o amor por Deus,
é a essência disso tudo. Não é? E aí ele vai dizer: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O que significa? O conhecimento, o domínio, jhana, karma, raja, tudo isso, escrituras, conhecimento teológico, leis, mandamentos, o mundo em si passa. Mas o que não passa é o amor. Que amor? É o amor ao Joãozinho? É o amor a Mariazinha? É o amor à nação? É o amor ao corpo? É o amor à verdade? É o amor a Deus. Por que que esse nunca passa? Porque Deus é o eterno. Ele é a fonte de tudo. Nós somos partes dele. E o sentido da nossa existência é conhecer e amar a Deus. Nasceu em vão aquele que, tendo obtido o nascimento humano, não buscou conhecer Deus nessa mesma vida. É por isso que o amor é tudo. Não é? Ele diz, São Paulo: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior deixa o amor. Ou seja, o amor é maior que a fé e é maior que a esperança. O amor aqui não é este, a qual nós estamos falando, do ser bom. Não é isso. E isso aqui é a característica fundamental do caminho Bhakti. É o supremo conceito do amor como centro de tudo. O que muitas vezes não é compreendido pelas pessoas. Não é? A ideia das pessoas é: o amor, ele é uma ferramenta para você alcançar alguma coisa. Não é? Como, por exemplo, alcançar o céu. Escapar do sofrimento do inferno. Essa é a versão, né? Alguém vai pensar assim, das tradições abrâmicas, do zoroastrismo. Mas tem também dos refinados budistas e advaitins que dizem: eu quero escapar do sofrimento, eu quero moksha, eu não quero sofrer. Não é verdade? Isso não é. Aí usam a devoção para alcançar isso. Eu vou à missa, eu vou ao culto, eu vou à mesquita, eu vou à casa do fogo, eu vou, eu vou, eu vou praticar austeridades, eu vou reconhecer o caminho óctuplo do Buda, eu vou dizer as Mahavakyas para purificar a minha mente, eu vou conter a minha natureza para que eu possa, então, em algum momento, me libertar. Não há uma única linha de amor aqui. É tudo objetivamente um tratado, um método para não sofrer ou gozar. A respeito disso, uma santa, dentro da tradição muçulmana, não é? Que viveu no século IX, Rábia de Basra, muito conhecida. E há uma frase que expressa o seu grande pensamento, que descreve justamente a discriminação aqui entre o caminho do amor e aqueles caminhos que fazem do amor uma ferramenta para alcançar algo que estes consideram maior. Ela disse, não é? Diante disso, diante da maneira como lidamos com a ideia do amor, ela dirigia-se a Deus Todo-Poderoso. Assim: ó Senhor, se eu te adoro por medo do inferno, então me queime no inferno. Se eu te adoro porque desejo o paraíso, então exclui-me do paraíso. Mas se eu te adorar por ti mesmo, apenas por ti mesmo,
Então não me negue a tua eterna beleza. A tua eterna beleza. Então aqui está a expressão. Os prêmios de um caminho do amor aí, ferramenta, não é o que esta santa queria. O que ela queria era o seu amado. Mesmo que ela tivesse que viver no inferno, fosse desconstruída do paraíso, mas que ela pudesse ter o amor. Sri Ramakrishna dizia isso. Ó mãe, aqui está a tua beleza e aqui está a tua feiura. Aqui está a tua sabedoria, aqui está a sua ignorância, aqui está a sua bondade, aqui está a sua maldade. Tudo que existe nesse universo de dualidade. Dei-me apenas amor por ti. Única coisa que um devoto pede, não se esquecer de Deus. Não se esquecer de Deus. Não é? Ela ainda disse: o amor vem da eternidade e atravessa, e ninguém foi encontrado em 70.000 mundos que beba uma gota dele, até que finalmente ele esteja absorvido em Deus. E é disto que vieram suas palavras. Ele os ama e eles os amam. Ou seja, o amor de Deus vem dele. Só alcança aqueles que têm um amor único por Deus. Sri Ramakrishna dizia isso na sua famosa expressão. As pessoas dizem amam a Deus, mas é um amor dividido. Amo a Deus e minha família. Amo a Deus, minha família e minha pátria. Amo a Deus, minha família, minha pátria e meu time de futebol. Amo a Deus, minha família, minha pátria, meu time de futebol e amo o meu cachorro. Amo a Deus, minha pátria, minha família, meu time de futebol, o meu cachorro e o meu corpo. E a minha profissão. E a minha personalidade. O amor a Deus está ali. Não é? Tão confundido que às vezes ele passa a ser essas coisas. Porque Deus é tudo, não é verdade? Não é conveniente? Não é? Eu adoro botânica. Então eu cuido do meu jardim. Deus está nas plantas. Então eu o adoro. Não. Não, não, não. Você gosta de plantas, querido. E você faz o que você gosta. Não tem nada a ver com outro ser. Não é? Muito bem. Muitas vezes isso é difícil de ser compreendido. Novamente, né? Trata-se do amor em si por Deus. É amor por Deus no caminho da devoção. Muitas vezes, dentro da religião, sobretudo dentro do cristianismo, o cristianismo desenvolveu uma grande potência para a ação caritativa, para o karma yoga, trabalhar, ou seja, realizar coisas altruisticamente, ou seja, não desejoso de benefício próprio, apenas como serviço ao outro. Isso está expressado em muitas passagens do Evangelho, na qual Jesus se compadece do sofrimento de muitos e por isso os ajuda. E mesmo nisso exorta os seus discípulos a fazerem o mesmo, por amor aos outros, por misericórdia e compaixão das pessoas, não é? E muitas vezes isso no ensinamento do cristianismo se tornou quase que uma forma de se viver a fé. Então, as igrejas, ao longo do tempo, se notabilizaram por criar instituições de caridade, orfanatos, hospedagens, abrigos, ações caritativas. Fazer o bem ao homem que sofre, à mulher que sofre, à criança que sofre, ao ser que sofre as mazelas da vida material.
Isso se tornou uma característica muito importante do cristianismo, e como o cristianismo influenciou muito o mundo, as marcas desse elemento cristão se tornaram até a base para muitos dos conceitos que foram depois surgindo como direitos humanos. É uma influência no cristianismo, sem dúvida nenhuma. Antes disso, no próprio budismo, existia também como prática cética para você se desapegar à ação de caridade, mas como ferramenta para você conseguir moksha, ok? No cristianismo, se tornou uma expressão do amor a Deus, você fazer o bem aos outros. Isso se tornou, né, uma marca. Só que o que acontece com o passar do tempo, perdeu-se a percepção de que estas ações feitas para o próximo eram atos de amor a Deus que se espraiavam pela atitude do indivíduo pelo mundo. Se esqueceu que Jesus se recolhia para orar, sem posses, sem propriedade. O filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Até as raposas têm suas tocas, até a cobra tem seus covis. O filho do homem não tem propriedade. Então ele se recolhia para estar com seu pai, muitas e muitas vezes, e falar a respeito do pai para os seus discípulos. Mas multidões iam até ele, estrupiados de muitas maneiras. E ele então se compadecia deles, e nisso os ajudava. Não é que ele ia até eles e falava: orar não tem necessidade nenhuma, porque fazer o bem ao próximo é a oração. Ele não dizia isso, não fazia isso. Ele estava orando, ensinando o sumo bônus da vida de ir para dentro de si mesmo para encontrar o Pai. Mas os sofridos do mundo iam até ele, e então ele se compadecia deles e os ajudava, dizendo que a sua espiritualização não faz de você um misantropo. Esse é o ensino. Aqueles que dizem assim: não dê alimento pobre não, porque isso aí só aumenta a pobreza, cuida da sua vida. São os vagabundos que não entenderam nada. Definitivamente não é isso. Por isso o Swami Vivekananda era tão antagônico a isso. Não é? Sem dúvida nenhuma não é isso. Mas também não é. Isso de oração é uma coisa antiga, isso é uma coisa de pessoas ignorantes que não entenderam. Com Cristo veio o ensinamento de que você ora no momento em que você alimenta o faminto. Não é isso. Então, por exemplo, né? Eu dava aqui o exemplo de Ravi Adibasara, em São Paulo, Thakur Sri Ramakrishna Swami Vivekananda. Então, pensei aqui no exemplo de um ícone do serviço religioso em prol do pobre, do faminto, do estrupiado. Santa Madre Teresa de Calcutá. Eu sei. Ultimamente, né, recentemente, muitas pessoas proferiram uma série de acusações, dizendo que Madre Teresa, na verdade, era uma pessoa maléfica, porque ela estava querendo explorar os indianos num neocolonialismo, querendo dinheiro de doar. Tudo mentira. Tudo maldade. Ela foi de fato uma pessoa que se empenhou agudamente no trabalho pelos mais desfavorecidos materialmente. Pessoas que não tinham nada e ninguém e que estavam condicionadas a uma situação de profundo sofrimento material, muitas vezes ensinado como parte da sua condição. E ela foi a esses entendendo fazer um serviço a Cristo, atuando como obras de caridade material. Sem dúvida nenhuma, isso foi a essência da sua prática. Não foi evangelização, não foi ensino de algo sobre Deus, sobre a alma, não. Foi sobre alimentar, vestir, curar, acolher, não é? Consolar,
todas essas coisas. E é tudo verdade. Tudo verdade. Sem nenhuma preocupação prosélita, inclusive. O que irritou muitos tradicionalistas católicos, que olhavam para ela e diziam, mas ela não está convertendo ninguém. As pessoas continuam hindus, continuam muçulmanos, continuam pazes. Ela não está interessada nisso. Não estava. Estava interessada em fazer este ato, que ela considerava a sadhana da sua fé. Tudo isso é verdade, tudo isso é lindo. Mas Madre Teresa de Calcutá, santa da Igreja Católica, morreu, passou a metade para o fim da sua vida com uma profunda amargura espiritual, sofrimento e vazio da sua falta de conhecimento de Deus. Ela dizia isso para o seu confessor em cartas recentemente reveladas, que ela sentia um profundo vazio e falta de respostas e falta de crença na própria alma, em Deus, em Cristo. Ela dizia isso, que embora realizasse tudo o que realizava, e continuaria realizando, porque sentia compaixão pelas pessoas, ela não conseguia sentir verdade na existência espiritual. Isso não foi uma noite escura da alma, um momento a qual ela passou. Sri Ramakrishna, por exemplo, sentia uma aflição tão grande na sua vida por não ver Kali viva na sua frente, que ele disse à mãe, mãe, eu sei que a senhora apareceu para tantos, por que não aparece para mim? Eu não sou seu filho? Eu sou um enjeitado, um bastardo? Então eu vou tirar minha vida se você não aparecer para mim. Não é? E a mãe apareceu para ele, definitivamente, para que ele então pudesse ver que na própria imagem de Kali ela estava, e estava sempre junto com ele. A qual ele disse, não é? Se você tem o apego por Deus, que reúne aqueles 3 apegos, do avarento pelo dinheiro, da mãe pelo recém-nascido, da pessoa apaixonada pelo amado, esses 3 juntos, visceralmente voltados para Deus, ele aparece para você. Da onde ele tirou toda a expressão, mia Deus como um gatinho. E a mãe gata vai vir te buscar. Então isso é o que nós podemos chamar de noite escura, o desespero por não ver. Chaitanya Deva vivia dizendo, né? Krishna, Krishna, onde está você? Olhou para as árvores no campo, abraçou as árvores, pensando que elas eram Krishna. Existe isso. Mas existe uma outra coisa, que é uma maturidade de compreensão de uma vida voltada para um trabalho ativo, de caridade, de prática, de liturgias, e não ter nisso nenhum contato com Deus. Porque essas coisas não são o amor. Trabalho caritativo, liturgias, práticas ascéticas, isso não é o amor. E é por isso que Madre Teresa, embora maravilhosa realizadora de ações no mundo caritativas, não alcançou amor por Deus. Não alcançou o conhecimento de Deus. E é por isso que ela não ensinava sobre Deus. Ela ensinava sobre fazer bem ao próximo. Porque ela não tinha esse conhecimento. Então, muitas vezes, na Igreja Católica, por exemplo, isso não é só o Concílio Vaticano II, não. Antes, a ideia era a liturgia, o preceito, as práticas, a forma. Isso é a expressão da sua fé. Você vai estar em dia, não é? Depois do Concílio Vaticano II, a ideia foi, não, o importante é você ser parecido com Cristo. Você ser legal, você ser bom, você ser caritativo. Nos 2 casos, não tem. O importante é você buscar amar a Deus. Confunde-se amar a Deus com ser correto, confunde-se amar a Deus com ser legal. Ser correto e ser legal são coisas boas.
mas não tem rigorosamente nada a ver com amar a Deus. Se você não ama a Deus, acontece isso. Em um dado momento você fala, tá bom, mas isso tudo aqui foi apenas uma parte do mundo. E o vazio vem. Por mais realizador que você seja, por mais ativo que você seja, o X da questão é que tudo isso é mundo. Não é? Alimente as pessoas todas vão morrer. Você vai morrer e esse mundo vai acabar. Não é aqui. Ah, mas então é isso, o religioso, ele quer ficar lá, repetindo o nome de Deus. Não. Ele vai atuar, ele vai servir, ele vai trabalhar, ele vai se envolver, mas no seu coração está, ó Senhor, se eu fizer tudo isso pelo paraíso, tira o paraíso de mim. Se eu fiz isso para fugir do inferno, me afunde lá. Mas se eu faço isso por amor a ti, Senhor, me deixa ter amor por ti. Não é? E aí nós podemos perceber a diferença daqueles que conheceram Deus e daqueles que talvez conheceram a religião, conheceram a ética, conheceram o trabalho, fizeram bem, mas que não alcançaram o objetivo fundamental da vida. Tá bom, meus amigos? Esse então foi o segundo sutra dessa jornada, não é? De mais de 84 sutras, não é? Do Narada Bhakti Sutra. Eu espero que vocês estejam gostando. Acompanhem a série nos seus vídeos continuados e que nós possamos aqui mergulhar nesse conteúdo e crescer da busca pelo anseio por Deus. Estou bastante resfriado, como vocês podem perceber, mas eu espero que não tenha atrapalhado. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.